faz diferença pra madeira, assim, o tempo que ela já tá cortada, assim? Faz muita diferença, porque ela tá seca, né? Eu ouvi falar isso daí, que a madeira ela continua trabalhando depois de cortada um tempo O resto ainda, da né? vida. Quanto mais seca ela tiver, menor a probabilidade de empenar alguma coisa. A partir daqui, pegou a peça de madeira, você não tem nenhum processo, tipo a fábrica convencional CNC, corte, máquinas... Convencional moderno, né? Convencional moderno, mas aqui o intuito da Dunamis é fazer instrumentos como eles eram feitos nos anos 50 e 60. Exatamente. A partir daqui é só maquinário que depende de uma pessoa estar maquinando, né? Aqui vamos fazer escala, corpo e braço. E essa aqui você faz bordado, né? É a máquina de costura grande para fazer pano de prato de 10 metros. Se passar a mão aqui vai ter que costurar mesmo. Depois aqui é ali sentar e tocar e se divertir. Né?